Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente para apresentar o programa Adoradores do Rei. Eu digo sempre aqui que não há outro a ser adorado se não for o Rei do Universo, aquele que fez todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas, aquele que veio a este mundo para redimir o ser humano. E para isso, deixou a sua vida. Deixou a sua vida. Ele fizera tudo para que a raça humana pudesse o receber para poder entrar nos portais da Nova Jerusalém. Aquela cidade da qual Abraão aguardava que o engenheiro ou arquiteto é Deus. Abraão saiu de Ur dos Caldeus para chegar a Canaã. Mais ou menos, se fosse contar, mais ou menos 48 horas de viagem de carro. Repetir, a distância que Abraão percorreu é de mais ou menos 48 horas de carro. Agora a pé, ao longo de jumento, com mais de 1000 pessoas. Ele tinha uma igreja. Abraão era pastor de uma igreja. Ele tinha muita gente. Se era 1000 ou não, mas ele tinha uma igreja com ele. A Bíblia não fala quantas pessoas ele tinha, a não ser comentários. Mas ele levou consigo uma igreja. Imagina toda aquela multidão de gente com ele, marchando para Canaã, a terra de promessa que nem dele era. Aquela terra era para a sua posteridade. E Abraão ali viveu em Canaã com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Abraão morreu sem ter alcançado, mas ele tinha fé de que um dia ele iria entrar na posse dessa cidade. Sabe uma coisa, amigos e irmãos? Abraão chegou em Canaã e deu de cara com uma guerra. Ele que deixou para trás a sua casa de alvenaria, uma cidade que tinha já engenharia, que tinha astronomia, matemática, geometria, biblioteca. Deixou tudo aquilo, sua fazenda, levou aquilo que podia, entre gado e para começar, para terminar, Abraão nunca mais construiu casas. Ele fazia barracas e perto da barraca ele erigia um altar. E sacrificava ali um animal que representava a vinda de Cristo. Só que Abraão não ficava fixo em um lugar, razão pela qual tinha barracas, e quando ele saía para outro lugar, o altar ficava ali e diziam, por aqui passou Abraão. Essa semana a lição é sobre isso. A missão que Abraão aceitou e teve no contexto do povo de Israel, e a vida de Abraão abençoou todo o povo, como fora dito lá no capítulo 12 de Gênesis. Verso 1 e 2, assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas o ponto em que quero chegar aqui, meus queridos irmãos, é no Evangelho de João, no primeiro capítulo, verso 19. Vamos ler juntinhos, por favor? Está com a Bíblia aí? E o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Não o conheceu. E o que é conhecer? No hebraico, conhecer não é apenas saber que algo existe.
Não é apenas a consciência, mas a obediência a Deus, tanto no passado quanto no presente. Eu vou repetir aqui o verso 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, ou seja, não respeitou, não venerou. O verso 10 diz, 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Cristo foi rejeitado. Há um verso na Bíblia que eu não peguei o verso. Está lá em Isaías, salvo engano, eu não peguei o verso. E nem o livro. Aquele que souber, vai lá. Faz uma pesquisa no Google, você vai achar lá o livro, o capítulo e o verso. Diz assim, que feridas são essas nas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido na casa dos meus irmãos. Jesus Cristo foi ferido pelo seu próprio povo. Foi rejeitado pelo seu próprio povo. E nessa rejeição, toda aquela liderança do povo de Israel à época disse, convém que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Está aí a guerra. Convém que o sangue dele recaia sobre nós e nossos filhos. Está aí a guerra entre Israel e a Palestina. Comentamos isso agora, ou ontem. Então, não receberam. Olha o que fala o verso 12. E eu que ia ler só o verso 10, eu li o 11 e o 12. O 12. Mas todos quanto receberam de Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, Jesus Cristo veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. E nós temos que escolher agora. Não há outro jeito. Você e eu temos que escolher agora pela a rejeição ou pela aceitação. Pela rejeição, seremos destruídos num piscar de olhos. E para a aceitação, iremos morar com Cristo para sempre e eternamente. Temos que escolher. Não existe passividade. Não há meio termo. Eu não quero saber, para não ter que escolher. Já é a omissão. Já se omitiu. Nós temos que aceitar a Jesus Cristo. Aceitar. E não rejeitar. Mas muitos vão rejeitar e também muitos vão aceitar. Ou aceitarem, como queiram. Agora, nesse instante, feito esse apelo em rejeitar e aceitar, nós temos que decidir. E se há uma coisa que ninguém faz por mim e por você, é decisão. Porque ela é íntima e pessoal. Oremos então. Pai querido, muito obrigado, Pai Santo, por mais essa reflexão que nós fizemos aqui baseado no Evangelho de João, capítulo 9, capítulo 1, no verso 9 a 12. Que possamos aceitar o Senhor e não rejeitar. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima reflexão, se Deus quiser.